Olá, gente, tudo jóia com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo, hoje falando de novo de soma e subtração. Já tem um vídeo no canal falando de soma e subtração, só que este vídeo é específico para números decimais, onde a gente faz soma e subtração de números decimais, ou seja, números envolvendo vírgulas. E aí também é um vídeo que serve para treinar um pouco mais o conceito de soma e subtração, que a gente já falou no outro vídeo lá. Eu vou fazer passo a passo uma série de exemplos aqui, para vocês tirarem as últimas dúvidas. Lembrando que muitas vezes a gente faz isso na calculadora, né? A calculadora dá o resultado, a gente está acostumado no dia a dia, até mexer com dinheiro, mas na hora que vai fazer no papel, a gente apresenta alguma dificuldade. Então, vamos mostrar para vocês os exemplos, vai ficar mais claro, porque aqui vai facilitar um pouquinho se você tem alguma dúvida sobre como fazer isso daí. Tá? Então, vamos para o nosso PowerPoint. Então, soma e subtração de números decimais, ou seja, números que envolvem casas decimais, tem que, então, ter a vírgula para separar a parte inteira das partes decimais, né? Então, no caso de soma e subtração desses números, nós vamos simplesmente manter vírgula debaixo de vírgula. Isso que está escrito aqui para vocês. Então, se eu tiver um exemplo como esse aqui, ó, 2,64 mais 5,19, já está bem fácil de fazer, porque esse primeiro número tem duas casas decimais, e a segunda parcela também tem duas casas decimais. Então, aí, mantendo vírgula debaixo de vírgula, ele vai ficar certo um debaixo do outro para somar. Não precisa acrescentar nada, nenhum nem outro, e é só fazer a soma e manter a vírgula na mesma posição. Então, nós vamos fazer a soma, 4 mais 9. Nós vamos fazer aqui, vai dar 13, fica o 13 aqui embaixo, sobe 1, vai ser somado aqui, né, nessa outra parte. 6 mais 1 vai dar 7. Mais 1, que subiu lá para ser somado, 8. Então, não foi nada. E aqui, 2 mais 5, 7. A vírgula vai ficar aqui no meio. Então, a nossa conta daria 7,83. A informação aqui, ó, como os dois números possuem duas casas decimais cada um, esse tem duas casas decimais, esse tem duas casas decimais, basta manter vírgula debaixo de vírgula e somar normalmente. Não tem nenhum problema a ser resolvido aqui, a não ser somar normalmente, tá? Exemplo 2, subtração. Aí sempre apresenta mais problema. Mas aqui também, ó, duas casas decimais no primeiro número, duas casas decimais no segundo número. Então, nós não temos problema de igualar casas, já ajuda. Só que aí, no caso da subtração, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, 2 menos 1 aqui, né, vai ser 1 mesmo. Agora, 4 menos 6 não dá para fazer a conta, tem que pegar emprestado aqui no 8. Então, esse 8 vai virar 7, como a gente já sabe. Para esse aqui aumentar 10 unidades. Então, 4 vai virar 14. E aí eu consigo fazer 14 menos 6, resultando em 8 aqui. E aí, aqui, em vez de 8 menos 5, então, como o 8 virou 7 para emprestar, então vai ser 7 menos 5, que vai virar 2. E a vírgula mantém-se no mesmo lugar. Então, a resposta, 2,81. A mesma informação. Como os dois números já possuíam duas casas decimais, duas casas depois da vírgula, mantemos vírgula debaixo de vírgula. Tá? Exemplo 3. É uma soma, mas agora os números não têm a mesma quantidade de casas decimais. Esse tem um número depois da vírgula, uma casa decimal. Esse não tem, é que a vírgula está aqui, ó, 5,0, por exemplo, né? Mas não tem nenhuma casa decimal. E esse tem duas. A gente vai tentar igualar no maior número de casas decimais, que são duas aqui, ó. Então, na verdade, ficaria assim. O 2,7 se transforma em 2,70, eu acrescento 0, só pode acrescentar 0, tá, gente? Para ficar com duas casas decimais. O 5 vai virar 5,00, vai ficar com duas casas decimais. E o 0,42 já tem duas casas decimais. Então, acrescentamos mais um 0 no 2,7, mais dois zeros no 5, né? 5,00. Lembra de colocar vírgula, senão vira 500, muda a conta, né? Assim, todos ficarão com duas casas depois da vírgula, duas casas decimais, e a gente faz a soma normal. Então, 0 mais 2 vai dar 2. 7 mais 0 mais 4. 7 mais 0 é 7. 7 mais 4, 11. Põe um aqui, sobe o outro 1, para somar. 2 mais 5 mais 0 vai dar 7, mais 1 aqui, 8. E mantém a vírgula debaixo de vírgula, 8,12. Então, lembre-se somente de igualar as casas decimais aqui no final, para ficar mais fácil a sua soma, né? Para você não esquecer, colocar o número mais para cá ou mais para lá e acabar atrapalhando. Ok? Exemplo 4.
Subtração agora onde não tem a mesma quantidade de casas decimais. Aqui tem 2 casas decimais, aqui tem uma só. A gente já viu que é fácil, é só acrescentar mais uma aqui. Então vai virar 4,20. Acrescenta só 0, só pode colocar 0, né? Então tivemos que acrescentar mais um 0 no 4,2, ele virou 4,20. Para que ambos os números tenham 2 casas depois da vírgula. E aí nós vamos fazer a subtração normal. Lembrando lá, da subtração, 0 não dá para tirar 3, então vai pegar emprestado aqui no 2. Esse 2 vai virar 1, então para esse aqui aumentar 10, né? Virar 10 aqui, ó. 0 mais 10, 10. 10 menos 3 agora eu consigo fazer, vai dar 7. Aí o 1 não dá para tirar 5, eu faço o mesmo processo aqui, ó. Pego emprestado no 4, esse 4 então diminui e vira 3. E esse 1 então aumenta mais 10 e vira 11. 11 menos 5 vai dar 6. E agora aqui, então, 3 menos 2, porque o 4 não existe mais, né? 3 menos 2 vai dar 1, mantendo a vírgula debaixo de vírgula. Portanto, resultado 1,67. Tá? Exemplo 5. Agora só para treinar. Uma casa decimal, 2 casas decimais. É o mesmo caso aqui de cima, só que em vez de ser menos é mais. Vai ser até mais fácil. Eu aumento mais uma casa decimal aqui, ó. Então, 1,00. Só pode colocar 0, como a gente falou. Temos que acrescentar mais um 0 nesse 1,0 para ficar 1,00, para que ambos tenham 2 casas depois da vírgula. E aí eu faço a soma normalmente. Então, 0 mais 5, 5. 0 mais 7, 7. 1 mais 0, 1. Mantém a vírgula debaixo de vírgula. Tá? E o último exemplo, um pouquinho mais difícil aqui, a nossa subtração, mas ó, uma casa decimal, aqui tem 2, vou ter que acrescentar mais um 0 aqui, 15,80. Para manter vírgula debaixo de vírgula de forma mais fácil, né? O importante é ficar vírgula debaixo de vírgula. Aqui, se você quiser colocar o 0 também para igualar, pode, não é obrigatório. Então, acrescentamos mais um 0 no 15,8, ficou 15,80. Para ficar 2 casas decimais em cada um, e a gente agora fazendo a sua subtração normal. Então, aqui a subtração, 0 menos 1, não dá, tem que pegar emprestado no 8 aqui, esse 8 vira 7, diminui 1, esse 0 aumenta mais 10, então ele vira 10. 10 menos 1, então, nós teremos 9. 7 agora não dá para tirar 8. Então, eu vou pegar emprestado no 5. 5 vai virar 4. Para esse 7 aumentar mais 10, ele vai virar 17. 17 menos 8, 9 aqui. 4 não dá para tirar 9. Então, pega emprestado aqui, a mesma história. Esse 1 vai virar 0, nem vai precisar descer depois, que ele vai subir, né? Vira 0, ele some. E aí, esse 4, então, aumenta mais 10, vira 14. 14 menos 9, 5. Lembra de manter vírgula debaixo de vírgula aqui, tá? O 0, quem quiser descer, pode descer, né? 0 menos 0, 0. Mas o 0 à esquerda a gente sabe que não faz diferença. Então, a resposta 5,99 seria o nosso resultado. Ok? Espero ter ajudado. Se você teve dúvida, volta lá no canal e assiste de novo. E se você entendeu, ótimo. Até o nosso próximo vídeo, então, em seguida.